irmãs, vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura da porção da Palavra de Deus. A leitura encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós leremos do verso 3 até o verso 14. Efésios, capítulo 1, versos 3 a 14. Todos acharam? Amém. Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Vamos ler de forma responsiva. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos os versos pares, e o último verso 14 nós leremos juntos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é bendita e maravilhosa para os nossos corações. Senhor, que ela possa alimentar as nossas almas nesta noite, e que, ó Deus, nós saímos daqui transformados, saímos daqui, Senhor, animados, erguidos, ó Deus, fortificados em Ti, no Senhor, que é a nossa rocha. E, ó Deus, que as verdades aqui ditas e as verdades aqui reveladas possam transformar o nosso dia a dia, Senhor. Ó Pai, que aqueles que aqui se achegaram, tristes, em dúvida, ó Deus, angustiados, que sejam consolados e sejam, ó Deus, edificados pelo poder da Tua palavra, porque a Tua palavra não volta vazia para o Senhor, ó Pai, antes que faça o que lhe apraz. Portanto, ó Deus, ministra esta palavra aos nossos corações e nos deixe claro o que o Senhor quer nos ensinar esta noite, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse texto é um dos textos mais densos da Bíblia. Primeiro, ele é o texto mais longo da Bíblia. É a oração mais longa da Bíblia. Se vocês olharem, começa no verso 3 e o ponto final está no verso 14. São 11 versos, como se fosse uma única oração,
trazendo todo um significado do começo ao fim. E aqui esse texto de Paulo, que Paulo escreve a esses irmãos, traz verdades profundas para a sua e para a minha vida, irmãos. E é muito importante que nós entendamos este texto, porque nele existem coisas fundamentais para a sua existência e para a minha existência. Paulo começa dizendo o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus o Pai do nosso Senhor é digno de todo louvor e de toda gratidão. Paulo começa o texto dizendo que Deus é digno de ser bendito, louvado, adorado, por ser o fornecedor, por ser a fonte de todas as bênçãos que nós desfrutamos. E vejam que essas bênçãos, elas estão dispostas em nossas vidas num âmbito espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, porque elas provêm de Cristo Jesus. Cristo Jesus, o nosso Senhor, que padeceu aqui na terra, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Ele, o Filho, é quem distribui sobre nós. As bênçãos estão nele, estão em Cristo. E Paulo então continua dizendo, e continua nos ensinando, irmãos, uma das verdades mais debatidas da Bíblia. É uma das verdades que na realidade identifica a nossa fé reformada, mais precisamente a fé presbiteriana, da igreja presbiteriana, que é a verdade da eleição, que é a verdade da escolha soberana de Deus. Ele diz aqui, Paulo, que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Queridos, isso é muito precioso para a sua e para a minha vida, porque nos traz segurança. Observem que não é só aqui que Paulo trata dessa verdade. Eu vou precisar que você caminhe na sua Bíblia e que você abra alguns textos. Vamos abrir em Gálatas 1,15. Gálatas 1,15. Veja o que diz lá. Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Paulo está dizendo que Deus o chamou antes dele nascer. Paulo escrevendo a Timóteo, veja lá em Timóteo, 2 Timóteo, no primeiro capítulo, olha o que ele diz, 2 Timóteo, no primeiro capítulo, no verso 9. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã, Deus te chamou antes de você existir. Essa é uma verdade da qual nós não podemos fugir. Não há dúvidas que, em face de tantos textos, avance mais um pouquinho a Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Queridos, nós cremos e tememos um Deus que era, que é e que há de vir. Deus, Ele sempre foi, Ele
sempre é. Para Deus não há tempo. Deus criou o tempo, Deus criou o Cronos, o tempo do relógio. Deus criou a história pela sua palavra. Então, neste momento em que Ele cria a história, Ele chama aqueles que são dele. É uma questão indiscutível aqui, e ela nos traz segurança, irmãos, porque você não precisa temer, porque Deus, se Deus te chamou, Deus não vai deixar você se perder. Se Deus te escolheu, Ele não vai deixar você se perder, mas você precisa caminhar com Ele, mas você precisa demonstrar a tua vida em santidade. Olha o que diz na sequência, que Ele, em Efésios capítulo 1, verso 4, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos chamou e nos escolheu para que tivéssemos uma vida separada, uma vida santa, uma vida que trouxesse glórias a Ele, uma vida que agradasse a Ele, uma vida que exaltasse a Deus e que trouxesse o nome de Deus para ser exaltado entre as nações. Deus escolheu um povo no passado, que foi o povo de Israel. O povo de Israel foi escolhido simplesmente para ser o veículo da Boa Nova, simplesmente para falar para todas as nações que existe um Deus Criador e que existe um Deus que merece adoração e louvor. Só que esse povo achou que isso era privilégio dele só. Tanto é que até hoje os judeus se acham um único povo, eles se acham ainda o povo escolhido, mas eles não entenderam o mistério que estava para ser revelado, que nós vamos falar aqui mais adiante, que Paulo fala desse mistério no verso 9. Mas então Deus nos chamou, queridos, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, e Ele continua, e em amor nos predestinou para eles. Essa palavra predestinou é uma palavra que é muito debatida, e ela é uma palavra que causa muito desconforto porque as pessoas pensam assim: se Deus predestinou, se Deus escolheu, como é que Deus pode ser justo se Ele escolheu e eu não tenho que fazer nada? Eu não tenho que dar um passo adiante. Você não tem que dar um passo adiante, irmãos. Você não tem condição, nós não temos condição alguma de dar um passo adiante, porque o próprio livro, capítulo 2 de Efésios, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não tem o que fazer, não há como reagir. Somente através da regeneração que Deus faz na sua e na minha vida, como escolhidos, como aqueles que são dele, é que nós respondemos a esse chamado, dizemos: Senhor, eu estou aqui, eu creio que eu sou do Senhor, eu creio que eu faço parte desse povo santo, eu creio que eu fui escolhido antes da fundação do mundo, eu creio que eu estou seguro, eu creio que a minha vida está em tuas mãos. E ele continua, e ele diz aqui: em amor. Meus irmãos, Deus nos predestinou em amor. Deus é absolutamente justo, Deus é amor, não há discussão a respeito da sua escolha. Veja o que diz em Romanos capítulo 9. Falei que a gente ia passear um pouquinho pela Bíblia. Abram em Romanos, no capítulo 9, onde Paulo está aqui condenando a incredulidade dos judeus, e ele diz no verso 6, ele conta a história de Esaú e Jacó. Ele fala assim no verso 6, capítulo 9 de Romanos: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Olha o que ele está dizendo: nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca,
ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Queridos, Deus escolheu Jacó e aborreceu-se de Esaú. Eles não tinham nascido. Não tinham feito bem ou mal. Foi obra da mão de Deus escolher a Jacó. E ele continua dizendo, e aqui é onde nós entramos: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Verso 18, logo, ele tem misericórdia de quem quer, também endurece a quem lhe apraz. Deus é soberano para fazer as suas escolhas. Mais adiante, ele fala que Deus estabeleceu vasos para honra e vasos para ira. Deus é soberano para fazer todas essas coisas. E onde isso afeta a minha e a sua vida? Afeta no sentido de que estamos firmes num Deus firme que nos escolheu. A nossa vida não será uma vida de vacilação. Você pode balançar para a esquerda, para a direita, você pode até cair, mas Deus vai e te levanta, porque você é propriedade exclusiva de um Deus verdadeiro que cumpre as suas promessas. Ele continua dizendo, queridos, que além de nos predestinar, ele nos predestinou para ele, para uma adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, a bondade de sua vontade. Irmãos e irmãs, nós que éramos filhos da ira, nos tornamos, pela escolha soberana de Deus, filhos de Deus. Nós fazemos parte de uma família, nós somos adotados em uma família. Essa família chama a família cristã, onde nós aqui nos chamamos de irmãos uns aos outros e temos a Jesus como nosso irmão maior, o irmão mais velho, o primogênito de toda a criação. E isso nos traz uma outra segurança, sabe qual é? É que você não estará desamparado, porque você vai poder falar: Pai, me ajuda, Paizinho. Em Romanos, quando Paulo escreveu, ele diz que nós recebemos um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Paizinho, Abba significa paizinho em aramaico. Abba, Pai. Paizinho, me socorre. Paizinho, eu estou sofrendo. Paizinho, luta a minha luta. Paizinho, me livra do mal. Queridos, nós temos um Pai celestial que cuida de nós, porque fomos adotados, fomos colocados na sua família por causa do sacrifício de seu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo. E ele diz que essa bondade de Deus, no verso 6, para louvor da sua graça, que ele nos tem concedido gratuitamente no amado, no qual, verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, redenção significa que nós somos comprados para sermos libertados. A palavra redenção significa, antigamente, aquela pessoa que vinha e comprava um escravo, mas ela comprava o escravo para ser sua posse. Então ela redimia o escravo do senhorio de um outro senhor. Só que Cristo comprou-nos para sermos dele e nos libertou do império das trevas, nos libertou de um reino de escuridão e nos trouxe a liberdade, nos trouxe a vida plena, nos trouxe a satisfação, a paz que vai além de qualquer entendimento. Essa paz é resultado dessa redenção
que custou caro, preço de sangue, foi pago um alto preço, para que nós vivêssemos como filhos redimidos, filhos do mesmo Pai, filhos adotados. Foi preço de sangue derramado na cruz do Calvário, de graça, por conta do amado, do Filho de Deus, unigênito do Pai, o Deus homem, o Deus feito homem, que nós celebramos o nascimento em dezembro. Esse Deus feito homem viveu entre nós, vida plena, vida pura, vida de paz, vida de poder, e Ele se humilhou para tomar o nosso lugar na cruz. E é isso que nos traz gratuitamente a inserção nessa família. Deus escolheu-nos desde a fundação do mundo para que o seu Filho morresse por nós. Jesus Cristo morreu por nós, os escolhidos de Deus, aqueles que Deus chamou desde a fundação do mundo. E Ele continua dizendo: segundo a riqueza da sua graça. É graça, não é obra. Porque se eu faço alguma coisa para merecer a salvação, isso é obra. Se eu tenho alguma ação, se eu tenho que fazer alguma coisa para usufruir da bênção e da salvação, isso é obra. Isso não está escrito aqui. A salvação é pela graça. Você ouve e você crê aí no seu coração. Simples assim. E Deus transforma a sua vida num estalar de dedos. Muitas vezes pessoas têm experiências com Deus, de vida que é transformada num estalar de dedos. Outras pessoas passam por um processo de transformação. A santificação que Ele nos chamou para vivermos nela de forma irrepreensível é um desenvolvimento da nossa vida cristã. Nós caminhamos num processo de santificação, de rejeição daquilo que não agrada a Deus. Ora, todos nós sabemos o que não agrada a Deus, não é verdade? Cada um de nós sabe exatamente o que a gente faz e que não agrada a Deus. Sabe o que é santificação? É esse Espírito do Senhor habitando em você e dizendo para você: larga, não toca, não cruza esse sinal, não vai por esse caminho. É isso. Santificação é você ceder a essa voz. É dizer: Senhor, a tua voz me traz paz, eu não vou pecar, eu não vou cometer esse erro. E é uma deliberação. Você faz isso deliberadamente, porque nós pecamos deliberadamente. Quando a gente se vê diante da situação de tentação e de pecado, a gente escolhe pecar. A culpa não é de ninguém, é nossa. Nós escolhemos cruzar a linha, e aí a gente paga o preço, e aí a gente sofre as consequências. Mas a voz está lá no nosso coração dizendo: olha, não avança a linha, vale mais a pena, fica do lado de cá. Não cruza a linha, vale mais a pena me ouvir, vale mais a pena atender o meu chamado, vale mais a pena obedecer. Deus se agrada da nossa obediência. E vou dizer, irmãos, na medida em que nós crescemos em santificação, nós obedecemos mais e mais a palavra do Senhor. E Ele continua no verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós essa graça rica. Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Meu irmão, minha irmã, vocês vivem uma vida, nós vivemos uma vida de graça derramada de forma abundante. Nós acordamos de manhã, nós temos bênçãos materiais incontáveis ao nosso redor. Nós temos bênçãos de saúde incontáveis. Nós temos bênçãos emocionais incontáveis, bênçãos espirituais incontáveis. Todos nós temos isso, porque é dessa graça, dessa riqueza de graça, que flui toda essa bênção, toda essa maravilha que Deus coloca sobre cada um de nós de forma abundante. E Ele desvendou o mistério
um mistério que estava oculto. Sabe qual é o mistério? É o que a gente falou no início. Os judeus achavam que o Messias era só para eles. Os judeus achavam que a salvação era só para eles. Os judeus achavam que eles eram merecedores da graça do Deus Altíssimo, porque eles tinham a lei, porque os profetas tinham vindo deles. Os judeus acham isso até hoje, e eles estão completamente equivocados, porque não há mérito algum em ninguém, porque é tudo fruto da graça. E o mistério é que essa graça, é que essa salvação, é que essa redenção não é só para o judeu, é para o gentio também. E o povo dessa época aqui, irmãos, eles se consideravam judeus e os outros. Bom, eu sou judeu, você é? Não é? Então você é outro, você é gentio. Você está alheio à graça do Deus vivo. Você está alheio às promessas do Deus vivo. Isso era uma grande mentira, isso era um grande erro. E aqui Paulo, pela revelação do Senhor, explica, ele mais à frente vai explicar no capítulo 3, né, que o mistério é esse, que de dois ele fez um. Como pode agora o judeu e o gentio serem um em Cristo? Isso é algo inaceitável para a fé judaica, porque o judeu merece, bate no peito. O gentio não tem herança, o gentio não foi circuncidado, então ele não tem merecimento. Mas esse é o mistério, que somos um em Cristo, pela bondade do Pai. E ele continua no verso 10, que ele diz, que é no verso 9, segundo o seu beneplácito, a sua bondade que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Meus irmãos, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação. Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, verso 15, dizendo isso. Todas as coisas convergem para Jesus. A palavra, o Logos de Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e 2. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é a origem de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Quando nós entendemos que a nossa vida tem que convergir para Cristo, eu fico imaginando, é como se nós imaginemos aquele grande redemoinho. Já viram um redemoinho como vai? E ele vai um redemoinho, nos rios tem muito redemoinho, né? E ele vai trazendo as coisas para o centro, né? Ele vai puxando as coisas para o centro. Esse centro é Cristo. As nossas vidas, irmãos, elas estão longe de Cristo, muitos de nós, que estão aqui ou que estão fora daqui. Mas o Senhor, como Ele nos escolheu, Ele vai nos chamando para próximo dEle, vai nos chamando para convergir nele, para que toda a nossa existência seja baseada nessa crença de que nós existimos para Ele, nós existimos por causa dEle. E sabe qual é o grande segredo disso? É que você e eu não precisamos ter medo da vida. A vida que é dada por Jesus Cristo é conduzida por Jesus Cristo, e Ele é o Senhor da história, queridos. Eu não preciso ter medo da vida. Eu posso acordar o dia seguinte, depois de uma grande noite de sofrimento, sem ter medo, porque todas as coisas convergem para o Cristo vivo, porque todas as coisas estão debaixo do seu controle, do seu senhorio, da sua abundante e maravilhosa graça. Eu acordo satisfeito, eu acordo em paz,
eu não acordo perturbado, eu não acordo com medo do que vai me acontecer daqui a 15 minutos, porque eu sei que todas as coisas são feitas segundo o propósito do Pai. O verso 11, olha o que diz o verso 11, meus irmãos. É a maior declaração de soberania de Deus para a nossa existência. Nele digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Que vontade é essa? É a vontade que é boa, perfeita e agradável. É a vontade que sempre vai ser o melhor para você e para mim, meus irmãos. Se nós cremos que estamos debaixo desse Deus maravilhoso, se nós cremos que fazemos parte dessa família bendita, que somos herança do Pai, que fomos enxertados na família, que temos o Espírito Santo da promessa, que vai dizer um pouco mais à frente, se nós cremos nisso, nós cremos que tudo que o Deus faz segundo o conselho da sua vontade é bom para mim. Portanto, eis o consolo para o seu problema. Se você está passando por um problema, e eu tenho certeza que muitos aqui devem estar passando por algum problema, porque problema faz parte da vida. Saiba, meu irmão, minha irmã, que todas as coisas seguem o propósito daquele que tem um bom conselho, que tem uma boa vontade, daquele que te ama, daquele que deu sua vida por você. Meus irmãos, como que Deus, tendo se feito homem, morrido na cruz por nós, e achar ou deixar que nós passássemos pelos nossos problemas sem que aquilo fosse bom para a gente? Nada do que vivemos, nada do que passamos é em vão. Está tudo debaixo de um conselho maravilhoso do Deus poderoso e do Deus soberano, com o objetivo de que a gente possa louvá-lo. Verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, para sermos louvor da sua glória. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, é motivo de louvor da glória do Pai, da glória de Deus. Se você está sofrendo, saiba que de alguma forma Deus será glorificado no seu sofrimento, porque nós passamos pelo sofrimento para que nos esvaziemos de nós mesmos e possamos deixar Jesus Cristo reinar na nossa vida. Meu irmão, minha irmã, se você não fez se você ainda não fez isso no seu coração, diga para Deus: Deus, reina em mim, reina na minha família, reina na minha vida, reina no meu casamento, reina no meu trabalho, reina naquilo que eu sou, onde eu estou, porque é isso que vai trazer a você a alegria, a paz, que vai muito além do entendimento. E ele finaliza dizendo: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Meu irmão, minha irmã, você tem um selo aqui. Você tem um selo. E esse selo é o Espírito Santo. E esse selo é a garantia, é o penhor de que Deus vai honrar sua promessa quando chegar o dia em que você estiver diante do Pai para prestar contas daquilo que você fez aqui. Porque se você é do Senhor, se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se você faz parte dos eleitos de Deus, saiba que você vai prestar conta de tudo que você fez, mas vai prestar conta e vai ser recebido pelo Pai, vai ser recebido de braços abertos, como um pai que diz: vem meu filho, e goze do meu reino, desfrute do meu reino, está aqui a sua recompensa por tudo que você fez em vida.
E esse é o galardão. E a garantia de que isso vai acontecer com você e comigo é a presença do Espírito Santo no seu e no meu coração. Essa é a garantia, é o penhor da nossa herança, até que sejamos finalmente resgatados. Nós, como propriedade do Pai, eu quero te dizer o seguinte: você é propriedade do Deus vivo. Ninguém mexe com uma propriedade do Deus vivo. Não tenha medo, não duvide. Ninguém mexe com quem é propriedade do Deus vivo. Você não precisa ter medo. Você pode estar com medo, mas não precisa ter medo, porque aquele que é teu dono, aquele que te resgatou, aquele que pagou o preço, aquele que entregou seu filho e que derramou sangue do justo, Jesus Cristo, o justo, Ele é quem vai lutar sua batalha. Ele é quem vai te dar o livramento. Ele é quem vai defender a sua causa. Ele é quem vai colocar uma sebe, uma cerca de proteção para que você não seja atingido. Ele é quem vai afastar os dardos inflamados do maligno. É Ele. É Ele também que vai permitir que você seja atingido. É Ele também que vai colocar você com a cara no chão. É Ele também que vai fazer você chorar. É Ele também que vai fazer você se humilhar, para aprender que nessa vida ou nós honramos e colocamos a Cristo no centro, ou nós seremos desgraçados. Ou nós honramos a Cristo e Ele tem o senhorio da nossa vida, ou nós seremos os mais infelizes de todos os homens e de todas as mulheres. Creia nisso. Responda a essa palavra do Senhor. Responda em fé no teu coração, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor, o meu Senhor. O meu coração está aqui, eu estou respondendo a Ti, porque entendo que sou Teu, pertenço a Ti. E nada pode me tocar. A Bíblia diz que quem é do Senhor, o maligno não lhe toca. Essa história de ficar com medo do diabo, ficar com medo de que o diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo, não existe no crente, porque quem é de Deus, o diabo não toca, porque é propriedade do Deus Altíssimo. Creia nisso, não duvide, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pensar um pouquinho nessa palavra. E esse é o momento que eu quero registrar, para que a gente possa responder a esse chamado. Se você entrou nesse lugar aqui e você ainda não respondeu esse chamado de Deus, você ainda não respondeu dizendo: sou teu, pertenço a ti, faça isso hoje, responda isso hoje, porque é agradável a Deus, é a vontade de Deus. Deus quer que você responda isso hoje. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, nem para você vir aqui na frente. Você vai fazer isso um outro dia. Mas não deixe hoje de fazer este compromisso, de que você é do Senhor, de que você pertence ao Deus vivo, de que você é propriedade do Deus vivo. Feche os seus olhos e vamos ter um momento de oração. Senhor, nós entregamos a Ti este momento, certos de que o nosso coração responde ao Teu chamado, certos de que, Senhor, podemos confiar em Ti, porque Tu és um Deus bom e maravilhoso, certos de que a Tua palavra afirma com toda a clareza que nós somos Teus, que nós somos propriedade Sua, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não importa o que os outros digam, não importa as pessoas terem dúvida dizendo que Deus não é justo, a Tua palavra diz que o Senhor é justo, que o Senhor é amor e que o Senhor nos escolheu. E nós Te louvamos por essa verdade, Pai. Nós Te agradecemos por ela. Nós Te agradecemos porque ela nos dá firmeza, nos dá tranquilidade e nos dá paz. Ó Deus, que se alguém entrou aqui, ó Pai, aflito, doente da alma, porque
tem medo das circunstâncias que está vivendo. Pai, aquieta esses corações e derrama da tua presença e da tua unção, porque nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Natal do meu Jesus, Natal, Natal, noite linda de luz, quando todos os povos louvam o menino Deus, que a felicidade chegue aos meus e os seus. Natal, Natal do meu Jesus, Natal, noite linda de luz, quando todos os povos louvam o menino Deus, que a felicidade chegue aos meus e os seus. É algo de notável importância lá no público de Salvador. Presbíteros de um lado, diáconos do outro. Diácono Orlando, por favor. Eu quero, nesta oportunidade, convidar a nossa irmã Rosane Bittencourt Amorim para estar aqui conosco. Vem aqui à frente. E quero também convidar a nossa irmã Amanda César Flores. Por gentileza. Veio na carta. Rosane da Silva Bittencourt. Corrigido. Pode ficar aqui ao telefone. Na hora. Meus irmãos, essas duas irmãs, elas se tornarão oficialmente membros da nossa igreja nesta oportunidade. E eu gostaria de dizer aos presbíteros e diáconos, os que pudessem ficar de pé, eu agradeço, que essas duas irmãs são responsabilidade dos irmãos. Os irmãos são os líderes dessa igreja. Vocês estão vendo todas aquelas pessoas lá sentadas. Essas pessoas que estão assentadas, elas confiam nos irmãos. E os irmãos foram eleitos para cuidar dessas almas. Essas almas que têm confiado no ministério dessa igreja. Quando essas irmãs são recebidas, vocês se tornam pais dessas irmãs, delas e daquelas almas que estão ali no banco olhando para vocês. O cargo de vocês é um cargo sublime de liderar a igreja de Deus. Eu amanhã posso não estar aqui, não sou membro nem da igreja, só estou aqui porque esse povo me elegeu. Mas os irmãos têm o coração fincado nessa terra. E os irmãos precisam hoje olhar para Rosane e para Amanda como filhas, como tantas outras almas que Deus tem dado. Repensem, nós estamos chegando ao final do ano. Repensem, para que possamos renovar a nossa vocação no Senhor e possamos empreender um cuidado profundo na vida dessas duas irmãs e das almas que Deus nos concedeu. Os irmãos também, que já são membros dessa igreja. É preciso viver uma vida maior de oração e entender que é necessário ter comunhão, é necessário lembrar daqueles que Deus colocou ao nosso lado. Todos passamos por lutas. Não podemos ser egoístas no corpo de Cristo. Nós vamos orar neste momento pela Rosane, que é oriunda da igreja presbiteriana de Mambucaba. Sua carta chegou e o conselho recebeu. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar por essa irmã. Nosso Deus, nós recebemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo a Rosane como membro dessa igreja. Não a recebemos, ó Pai, como mais um número nesta igreja,
mas recebemos como nossa irmã, filha do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, só o Senhor sabe as lutas que essa irmã passou recentemente. Só o Senhor sabe como doeu o coração da tua filha e como a tua serva enfrentou as batalhas que lhe foram colocadas. Mas a tua serva não perdeu a fé, porque no coração dela está escrito o nome do teu Filho Jesus Cristo. A tua filha perseverou, e apesar de ainda passar por algumas aflições, o Senhor a colocou nesta família, a Igreja Presbiteriana de Angra dos Reis. Pai, que nesta hora, com um forte abraço, todos nós, pela fé, estejamos fortalecendo a tua filha. Abençoa essa tua serva do nosso convívio, e que a tua serva seja uma bênção para a nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, fortalece a tua serva, e que nesta hora, na comunhão com o teu povo aqui neste local, ela possa ter tudo renovado na sua vida. Bênçãos inefáveis possam recair sobre a sua vida. E se em algum momento a tua filha tropeçar ou cair, que nós estejamos aqui ao lado dela para fortalecê-la no nome poderoso do teu Filho Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Um presbítero e um diácono, venha cumprimentar essa serva de Deus tão querida. Um presbítero e um diácono, por favor. Seja bem-vindo. Como é que a gente fala para a Rosane? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Não está pentecostal. Levanta a mão. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode voltar. Você pode se assentar. Nós temos também a Amanda. Amanda, a igreja pode se assentar. Muito obrigado. A Amanda hoje está sendo reconciliada na igreja. E é motivo de grande privilégio para nós. Responsabilidade dos irmãos. E responsabilidade dos irmãos. Porque nós somos uma família e temos o selo do Espírito Santo. Para nós, ou alguns de nós, hoje é apenas o dia 4 de dezembro. Mas para Deus não é apenas o dia 4 de dezembro. É um dia que foi preparado antes dos tempos eternos, como nós ouvimos. A Amanda, só Deus sabe o que ela já passou. Não chora que eu vou chorar. Para um pouco, deixa eu terminar a cerimônia, depois a gente chora junto. Só Deus sabe o que essa jovem que foi criada aqui na igreja passou, né? E Deus reservou coisas tremendas. Por exemplo, alguém disse na casa dela que a vida está tão boa agora que nunca acaba. Que bom que a vida continue boa ainda a partir de hoje. Melhor ainda. Amanda disse que ficou 40 dias e 40 noites onde o Espírito Santo trabalhou profundamente na vida dela. 40 dias e 40 noites foi tentado o nosso Senhor. 40 dias Moisés, e se continuarmos no 40 anos Moisés pensou que era alguém, 40 anos Moisés descobriu que não era ninguém, e 40 anos depois, dos 80 até os 120, ele descobriu o que Deus pode fazer por um Zé Ninguém. 40 dias a Amanda decidiu. E alguns irmãos podem estar perguntando, mas o que aconteceu se a recepção de membros é só dia 1º de janeiro? É porque ela não quis esperar. Eu quero logo. E eu creio, irmãos, que se um cardiologista, um cirurgião pudesse abrir o tórax da Amanda, ia ver no coração dela bem grande ali, Jesus. Porque o coração dela sempre foi de Jesus. Mas a partir de hoje ela volta à comunhão, vai participar da ceia, esse grande remédio. E esses presbíteros e esses diáconos, que você pode olhar para eles estão dizendo, venha que a gente está contigo. Esses irmãos, eu creio, estão falando a mesma coisa. Eu quero dizer, Amanda, e também para a igreja, que no Evangelho de João, capítulo 13,
nós temos um texto emblemático, maravilhoso, que é o lava-pés. E ali nós temos algo muito interessante, porque algumas pessoas acreditam no cair da graça, no perder a salvação, algo que é antibíblico. Pedro, quando Jesus diz para ele, eu tenho que lavar seus pés, ele vai dizer, não, se é para lavar o pé, lava tudo. E Jesus disse para ele, não, só lavar os pés, porque você já foi lavado. Por que você não é batizada de novo? Porque você já foi lavada, você sempre foi de Jesus. Porque você foi escolhida antes do mundo ser criado. Você precisa ter os pés lavados, que é o arrependimento que você tem a partir de agora. E eu quero, para testemunho da igreja, te fazer algumas perguntas. Ao desejar reconciliação, essa reconciliação é por livre e espontânea vontade? Azael não te bateu? Tânia não te encostou na parede? Patrícia não te obrigou? Ela vai cantar? Não. Então tá bom. A irmã Amanda se declara totalmente arrependida pelos maus atos praticados. A irmã confessa arrependimento pela obstinação ao pecado. A irmã promete, pela graça de Deus, guardar sua palavra, Antigo e Novo Testamentos, obedecer os oficiais da igreja enquanto eles forem fiéis à palavra. Nós só obedecemos a quem é fiel à palavra. E promete honrar, divulgar e sustentar a igreja moral, espiritual e financeiramente. Promete. Que Deus ajude você a cumprir tudo aquilo que acabou de prometer. É difícil, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A partir de hoje você não carrega apenas o termo Amanda. Amanda de Jesus, que congrega na igreja presbiteriana. Eu quero convidar o pastor Duzi para estar aqui e quero convidar o esposo da Amanda, por gentileza, nosso irmão Eduardo César Flores, não é César, é Eduardo Flores, que venha juntamente com sua esposa, abrace ela, que a vida fique cada vez mais feliz para vocês. Amanda, eu quero que você se ajoelhe, não na minha presença e do cruze simplesmente, mas na presença do Altíssimo. Você pode se ajoelhar, pastor Duzi orará por você. Eu quero que a igreja fique de pé, por gentileza, mais uma vez. Pai Santo, eis aqui a tua filha, a tua serva. Ó Deus, nós te agradecemos pela obra do teu Espírito Santo na vida da Amanda. Nós te agradecemos pelo livramento, nós te agradecemos, ó Deus, pela manifestação poderosa do teu poder. Nós te louvamos, ó Deus, porque ela venceu a luta pela força do Espírito Santo. Ó Deus, porque ela foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo, porque ela pertence ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. A nossa igreja está em festa por esta reconciliação e te suplicamos, ó Pai, sustenta a tua filha, a tua serva. Ó Deus, fortalece a sua fé, que ela cresça, Senhor, em graça diante do Senhor. Ó Deus, que ela cresça nas experiências com o Senhor, que ela saiba, Senhor, confiar em Ti, que ela aprenda a descansar em Ti e que ela sinta paz em Ti. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa seu esposo Eduardo, abençoa esta casa, suas filhas. E, ó Deus, coloca a sebe de proteção ao redor desta família, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amanda, se levanta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós a declaramos reconciliados com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Daquele que nunca abandonou você. Que Deus abençoe. Um outro presbítero e um outro diácono podem vir cumprimentar a Amanda. A igreja pode se assentar, por gentileza. E eu gostaria que trouxessem a Bia e a Maria Eduarda nesta oportunidade, por gentileza. Hoje é dia de festa. A Amanda, juntamente com seu esposo, estão aqui nesta noite também apresentando a Ana Beatriz, Ana com 2 N's, Beatriz Flores, e a Maria Eduarda
Flores, é isso? César Flores. E muitas expressões bíblicas nos pautam o batismo infantil. Em Gênesis capítulo 17, verso 7, fala sobre o Deus que abençoa a aliança entre os pais e os filhos. 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, a Bíblia diz que os nossos filhos são santos, no Senhor eles são santos. E Jesus Cristo em Marcos 10, capítulo 10, versículo 14, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. A palavra de Deus nos garante também que quando o povo de Israel saiu do Egito no deserto, que aquele povo ele foi batizado tanto na nuvem quanto no sol, e que aquele ali era um tipo de batismo, e aquele batismo era sobre toda criança, sobre toda mulher que não podia ser circuncidada, e também sobre todo homem. A palavra de Deus também nos instrui, nos orienta de uma maneira tremenda a verdade de que o batismo ele surge da circuncisão, onde a criança aos 8 dias era circuncidada. Aquela criança ela não pensava, mas ela era circuncidada na fé que os pais possuíam, e no tempo certo elas iriam confessar aquilo que os pais confessavam: Jesus Cristo, o Senhor, que era tipificado no Antigo Testamento. A Ana Beatriz já tem uma idade boa, e de vez em quando eu acho que ela quer beber um copinho que sobra de suco. No tempo certo ela vai fazer a profissão de fé. E a Maria Eduarda não entende, mas no coraçãozinho da Maria Eduarda está escrito Jesus já. Se um pai não crê que o seu filho é salvo, ninguém mais vai crer. Se Jesus disse: vinde a mim, ou deixai vir a mim os pequeninos, nós não podemos impedir. Eu quero convidar o vice-presidente do conselho para pegar a taça batismal, e nós vamos batizar a Bia, que é a mais velha, está com 17 anos. Não? Quantos anos? 8. E a Maria Eduarda depois, que quer pegar o microfone do pastor. Não é isso? Eu quero chamar a família César para estar aqui próximo deles. Por favor, nós temos aqui a Patrícia, que não vai cantar, e também a Tânia. Não é isso? Vamos orar, pedir a Deus a bênção também sobre o Eduardo, que está com a família. Está muito bom, vai continuar melhor ainda. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, para a igreja, por gentileza. Por favor, dá cobertura espiritual a essa família. Vou pedir a todos os presbíteros e diáconos que estejam orando também por essa casa. Nosso Deus, não sejam as nossas mãos a efetuar esta cerimônia, mas o Teu Espírito Santo, nesta hora, abençoando a Bia, abençoando a Maria Eduarda. Meu Pai, só o Senhor sabe o que a Amanda, o que o Eduardo enfrentaram nesta vida nos últimos anos. Só o Senhor sabe o tamanho de lembranças, talvez não muito boas, que a Bia tem na sua mente. E talvez até a Maria Eduarda. Mas nesta hora, em nome de Jesus, pelo sangue precioso do Teu Filho Jesus, que obra gloriosa aconteça na vida dessas duas crianças. Que haja pensamentos bons e alegres, que pelo poder do Senhor possam ser lançados por terra os pensamentos ruins. Que elas possam crescer com saúde espiritual, com saúde emocional, a fim de que o Eduardo e a Amanda possam ter longos dias de felicidade neste mundo, de maneira que, assentados na sala, no sofá da sua casa, possam contemplar e festejar a bênção que é ter como filha a Bia e a Maria Eduarda. Pai querido, renova a cada dia a vida desta casa, em nome de Jesus.
Bia, nesta hora, eu como ministro do Senhor pela graça, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, abençoa essa tua cordeirinha, que ela seja santificada no Senhor a cada dia, e que seus pais tenham condições de criá-la, de educá-la, e que ela possa ser uma cidadã do bem, tão breve, tão logo, para a glória do Senhor. Maria Eduarda, pela graça, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, esta pequenina foi dada pelo Senhor. Esta pequenina é um milagre do Senhor. É um presente teu, como a Bia, para a Amanda e para o Eduardo. Em nome de Jesus, que ela cresça cheia de fé, que ela cresça cheia de graça, com saúde espiritual, emocional e física, e que ela seja uma bênção para os seus pais. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Mais um presbítero e um diácono podem cumprimentar a família, e Deus os abençoe em nome de Jesus. Como é que a gente fala para a Amanda, para a Bia e para a Maria Eduarda? Como é que a gente fala? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Não, falamos errado. Sejam bem-vindas, e com mão de pentecostal bem alto. Seja bem-vindas em nome de Jesus. Amém. Amanda, você vai sentar bem aqui à frente, porque você vai ser a primeira a tomar a Santa Ceia. Bom? Agradecemos por este momento sublime, puro, um privilégio tão grande que tu nos dás, de participarmos do corpo, do pão e o sangue, o suco de uva, que nos lava do pecado, que nos restaura, que nos recupera, que nos dá a garantia da vitória em Cristo Jesus. Pai, consagra as nossas vidas, pelo qual nós estaremos participando desta ceia, deste banquete espiritual. E que tu, ó Deus, sabendo de que estamos participando, fazendo aquilo que agrada ao teu coração, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, porque nós fazemos isso em nome de Jesus, aquele que morreu por nós, nos lavando e nos purificando de todo o pecado. E em nome de Jesus, que te oro e agradeço por consagrar o vinho e o pão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar te agradecendo por todas as almas que glorificaram o teu nome nesta noite conosco. Porque todas essas almas preciosas, são muito importantes para o Senhor. Eu quero te agradecer por esses irmãos que estão aqui adorando o Senhor comigo. E eu quero nesta hora primeiramente pedir pelo pastor Duzi. Mais um domingo de luta, de desafio, de contribuição, e agora ele volta para sua casa. Esteja abrindo a estrada para ele, abençoando o seu automóvel, abençoando a sua mente, o seu coração, e dando saúde. Permitas que ele não sinta cansaço pela tua misericórdia, e que ele tenha uma noite maravilhosa de descanso ao chegar no seu lar. Encontre a sua esposa bem, tranquila, Andréia em paz e feliz, e também os seus filhos. Pai querido, que redunde em bênçãos todo o esforço que o teu servo tem feito. Eu quero pedir também por esses presbíteros, pelo conselho da tua igreja, também pelo Paulo, que não se encontra conosco. A tua igreja está de mão erguida, simbolizando, ó Pai, que esta igreja tem compromisso de orar por esses teus filhos. O Senhor sabe o que eles estão precisando, o Senhor sabe o que eles carecem, o Senhor sabe das lutas que eles enfrentam nas suas famílias. Mas que nesta noite o bálsamo de Gileade recaia sobre eles, para que na frente desta igreja eles sempre façam a tua vontade e não a vontade deles. Que este conselho com seus pastores possa conduzir esse povo de tal maneira que, quando estivermos juntos na volta de teu Filho Jesus,
possamos apresentar as nossas ovelhas de cabeça erguida, na certeza de que a tua boa mão foi quem guiou os passos da igreja presbiteriana. Dá uma semana de paz para esse povo. Nós precisamos da tua bênção, Senhor. Não nos abandone, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito repousem sobre você nesta hora, meu querido irmão. Repouse sobre a sua casa, repouse sobre a sua família, repouse sobre o seu trabalho, repouse sobre tudo que você for fazer, desde agora e para sempre.